Seja bem-vindo ao programa Parlamento, hoje com os deputados Rafaela Fernandes, do PSD, Mário Pereira, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Edgar Silva, da CDU. Temas para esta noite, inevitavelmente a saúde. Nos últimos dias, um setor que tem gerado muita polémica são as rupturas assumidas no hospital e também a garantia do presidente do Cesaram de que o serviço funciona com segurança e normalidade. Os partidos, a começar pelo PSD, já solicitaram a presença do secretário dos Assuntos Sociais na Assembleia Regional para dar mais explicações. Neste programa vamos falar dessa questão e também das taxas moderadoras com essa decisão do Tribunal Constitucional. Ainda neste programa, um olhar sobre a transferência do edifício da Praça do Mar para a tutela dos portos, passando a ter características de direito privado. São temas centrais para o debate desta noite. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro minuto para um tema à escolha de cada deputado, um tema livre. E hoje começo por Mário Pereira, do CDS. Muito boa noite a todos. O que eu trago aqui no primeiro minuto é algo que constituiu de facto uma surpresa para os madeirenses quando este mês foram confrontados com a fatura da luz, que foi uma decisão tomada pela empresa de eletricidade, à revelia da entidade que a nível do continente faz, portanto, a regulação do setor da energia. A entidade reguladora do setor da energia tinha, portanto, considerado que seria adequado um aumento da taxa de eletricidade à volta de 2,1% na Madeira, cerca de 3,4% nos Açores. A empresa de eletricidade constatou que, de facto, o ano passado reduziu o consumo, houve uma redução do consumo pela crise, obviamente pelas dificuldades que as pessoas têm, em 3%, e não fez uma adaptação, reduz o consumo 3%, aumenta-se a eletricidade 8% para que o incoming, ou seja, as receitas se mantenham igual. Isto de facto é uma prepotência, isto de facto não faz sentido hoje termos um aumento de 4 vezes mais do que aquele que estava estabelecido, 4 vezes mais do que o aumento de eletricidade que estava de facto preconizado pela entidade que a nível nacional regula isto. Isto, para além de ser uma infração, é obviamente uma prepotência da parte do Governo. A empresa de eletricidade obviamente é uma empresa pública e provavelmente o Governo está a prestar dinheiro e vai buscar, neste caso, a todos os madeirenses com a fatura de eletricidade, e nós estamos obviamente contra isto. Surpreendeu de facto muitos madeirenses este mês com essa triste novidade do aumento de 8% no preço da eletricidade, quando nos Açores são 3,4% e quando a autoridade responsável sobre este tema regulou para a região um aumento de 2,1% somente. Vou pedir também a opinião de Mário Pereira, deputado do CDS, sobre esta decisão do Tribunal Constitucional, sobre o facto de, a partir de agora, supostamente, não ser possível aplicar as taxas moderadoras no Hospital do Funchal. A decisão do Tribunal Constitucional era esperada. Qualquer jurista que analisasse esta situação teria chegado rapidamente à conclusão que não era possível o Governo ter feito como fez. Isto aqui estamos, no fundo, com uma situação em que se vai fazer uma taxa suplementar sobre um serviço de saúde. O sítio próprio é a Assembleia. O Governo devia ter a humildade de ter ido à Assembleia, posto a questão, ser votado e, após votação, obviamente implementar. Foi assim que no continente, quer os ministros do Partido Socialista, Correia de Campos, Luís Filipe Pereira, do PSD, portanto, implementaram as taxas moderadoras. Portanto, foram à Assembleia, porque é o trajeto normal da democracia. Mas o Governo, como sabe aqui, o Governo sempre manifestou resistência à aplicação desta taxa aqui na Madeira, as taxas moderadoras. Tanto resistiu que e não queria aplicar, não é? Portanto, foi quase que obrigado. Deixe-me enquadrar esta questão. Esta questão das taxas moderadoras tem que ser enquadradas na sua verdadeira dimensão. Por cada 1.000 euros que o Serviço Regional de Saúde gasta, 1% vem das taxas moderadoras. Ou seja, esta não é a questão. Eu penso que até haverá bastantes madeirenses que não se importavam de pagar a taxa moderadora se tivessem os cuidados de saúde, a acessibilidade a cuidados de saúde, a acessibilidade a cirurgias, a acessibilidade a exames que existe no continente. Se eu tivesse, como madeirense, a certeza que, se passado 6 meses após uma cirurgia não urgente, eu ia ser operado, seja dentro ou fora do serviço público... Mas acha que o Sistema Nacional de Saúde está melhor que o Sistema Regional? Mas não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Repara, o que se passou na semana passada é inconcebível. O Serviço Nacional de Saúde. Já veremos as questões da saúde, enfim... Mas em relação às taxas moderadoras, eu acho que, no fundo, o Partido Social Democrata fez daqui uma birra, de facto, dizer que não ia aplicar, mas depois aplicou,
mas penso que aplicou essas taxas moderadoras com um sentimento de vergonha que fez escondido. Fez no gabinete, não quis vir à Assembleia, que é o sítio próprio para estas aprovações. Vamos passar à frente e falar da questão da saúde. Deputado Mário Pereira, como é que assistiu àquilo que se verificou na última semana com as declarações que vieram a público de Miguel Ferreira, inicialmente, depois numa entrevista que deu ontem à RTP, onde deu conta de que, de facto, a admitir que havia problemas de ruptura no hospital? Enfim, coisa que os partidos da oposição e também algumas organizações de classe, enfim, têm vindo a público denunciar. Usando a expressão que um colega meu médico fez sobre essa mudança de posição, ele dizia que era um triplo salto mortal invertido. Ou seja, numa semana faz declarações absolutamente claras, toda a gente ouviu, que havia de facto uma situação caótica, e caótico é caótico, que é uma expressão que ele nunca tinha usado antes, e passado um fim de semana, provavelmente deve ter sido chamada à quinta vigia, presumo, e faz ontem um discurso nesta mesma RTP, aliás, uma intervenção sem contraditório, não houve, portanto, nenhum contraditório nessa... Foi uma entrevista, foi o contraditório foi feito pela entrevista não em si, havendo contraditório, disse o que apraz dizer. Há um desfazamento completo entre o que é a realidade dos serviços de saúde e o discurso, de facto, dos responsáveis. Eu vou-lhe dar um exemplo. Pessoas com responsabilidade, como o ex-diretor clínico, o Dr. Manuel Brito, já têm feito afirmações de facto, esta linha de intervenção não é a mais correta. Há praticamente um consenso entre todas as forças da saúde, nomeadamente as ordens técnicas, nomeadamente os sindicatos, nomeadamente a própria sociedade, hoje em dia, tem a consciência que há, de facto, um problema de saúde na Madeira. E esse é um problema de acessibilidade e é um problema de qualidade. Se me permitirem, há basicamente em saúde 4 indicadores que são o reflexo do estado da saúde. E esses indicadores, em primeiro lugar, é a lista de espera e a acessibilidade. Depois, situações incómodas, como seja, por exemplo, a taxa de infecções hospitalares, infecções que só temos depois de estar internado. Os reinternamentos, as taxas de internamento em cuidados intensivos, portanto, situações mais complicadas. E, obviamente, o reconhecimento, nomeadamente, das idoneidades. Há perda de idoneidades, há perda, de facto, de qualidade. E se repararmos, na região, nos últimos anos, tudo isto aconteceu. Os 4 indicadores de qualidade baixaram. Vamos, por exemplo, ainda aqui há minutos, perguntava-me qual era a relação, em termos de qualidade, entre o Serviço Regional de Saúde e o Serviço Nacional. Em 2008, as listas de espera na Madeira eram 3 vezes superiores às do continente. Agora, são 4,3 vezes maiores. Isto é uma taxa inaceitável. Vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, 4.200 doentes esperam por uma cirurgia, no âmbito da cirurgia geral, 3.100 em otorrino, 1.800 doentes na oftalmologia, 1.200 doentes esperam, por exemplo, na cirurgia plástica, 1.800 euros na cirurgia plástica e, aliás, na cirurgia vascular. Isto é inaceitável. Mas ouvimos ontem o Presidente do Sazarame dizer que parte disso tem a ver com a falta de alguns recursos, nomeadamente os recursos não justificam o mau tratamento e a má acessibilidade aos doentes. Nós temos excelentes profissionais no Serviço Regional de Saúde, competentes, com experiências, profissionais com 30, 35 anos de experiência. De facto, não é um problema tanto de capacidade, em termos técnicos e motivacionais por parte dos colaboradores, é um problema de organização. Estruturalmente, o Sazarame seguiu um mau caminho. Deixe-me dizer aqui uma coisa que para mim acho fundamental. Quando nós falamos em termos de saúde, há uma coisa que é basilar. Para um serviço de saúde, qualquer ele que seja, funcione bem, é preciso estabilidade. E dou-lhe um exemplo do Serviço Nacional de Saúde. Tivemos a gestão do Luís Filipe Pereira, depois do Partido Socialista, com o Correio de Campos, com a Ana Jorge e agora com o Paulo Macedo. E se reparar nas grandes áreas de atuação governativa na saúde, houve uma estabilidade. Não houve um troca e destroca, como aconteceu aqui na região. Temos tido maior estabilidade ao nível político, ao nível de dirigente, por exemplo. Não é? Temos tido praticamente sempre o mesmo presidente, o mesmo secretário regional.
Presidente, enfim, As do políticas Sazerá. mudaram completamente. No tempo do Dr. Filomeno Paulo tínhamos uma estratégia de atuação que depois o Dr. Almada Cardoso inverteu. E o Dr. Miguel Ferreira continuou. Ou seja, repare nisto, que eu penso que os espectadores lá em casa têm que perceber um bocadinho isto. O Serviço Nacional de Saúde implementou no continente um conjunto de reformas que, no meu ponto de vista, são estratégicos. E, no fundo, foram apanhar os melhores exemplos que se faz por essa Europa fora. Por exemplo, as unidades de saúde familiares, em que médicos e enfermeiros, conjuntamente, vão aumentar a acessibilidade. A receita eletrónica, para diminuir, obviamente, as fraudes e mesmo para poupar dinheiro. Sabe que a região é o sítio do país com a menor taxa de prescrição de genéricos neste momento. E isto, de facto, não existe. No continente, os gestores são responsabilizados, mesmo do ponto de vista remuneratório, se não cumprirem os critérios de acessibilidade. Como sabe, a nível nacional também têm surgido casos que vêm pôr a nu algumas lacunas no Serviço Nacional de Saúde. É 4,3 vezes... Podemos falar também de casos pontuais, mas são casos e, portanto... Desculpe, jornalista, eu não estou a falar de casos pontuais. Não, eu estou a falar que os números globais de acessibilidade no Serviço Nacional de Saúde são 4,3 vezes menores. Isto não pode ser desprezado. Nós que somos uma região que tem orgulho na nossa autonomia, nós não podemos permitir que o nosso Serviço Regional de Saúde... Porque Mas acha que o nosso serviço não dá aquelas garantias de segurança e qualidade que o Presidente Miguel Ferreira ontem disse aqui no telejornal da RTP? A Ordem dos Médicos não concorda, a Ordem dos Enfermeiros não concorda, os sindicatos não concordam. Ainda a semana passada teve que ao bastonário. Penso que está, como é óbvio. Com estes discursos. Mas haver também Mas deixa-me só ressalvar aqui um pouco. Quando nós analisamos o Serviço Regional de Saúde, uma pessoa tem que analisar, obviamente, os números. Em 2007, o Serviço Regional de Saúde tinha um contrato de programa, no fundo, para gerir a saúde, na ordem dos 220, 230 milhões de euros. Sabe quanto é que é hoje em dia? 180 milhões de euros. Houve um emagrecimento de 50 milhões de euros, provavelmente foram desviados para outras áreas da governação, e isto não é possível. Nós tivemos uma redução do nosso orçamento da saúde, que é o dobro do existente no continente. Vamos ouvir também a opinião e, obviamente, do isto tem deputado consequências Edgar em todas as áreas. Mas a imagem O Sr. Presidente do Governo, Sr. Deputado, deixe-me só concluir, porque eu penso que vai concordar comigo. O Presidente do Conselho de Administração veio dizer, ouça que vai concordar comigo. Se vamos entrar em diálogo, que concluir já o programa, O Presidente do Conselho de Administração justificou as falhas com base na gestão de estoques, porque o tempo de duração do material era muito curto. Não tem nada a ver com isso, não foi isso Eu que ele trouxe disse. aqui uma luva. Não foi Isto isso é que ele uma disse. luva esterilizada. Não foi isso Se que ele repararem, disse, o Mário prazo de Pereira. validade é até É o 2018. que ele explicou. Uma foi luva que, comprada no neste Serviço momento, os Regional de hospitais Saúde públicos neste mês de não fevereiro, em têm- 2014, vai ter uma durabilidade até 2019. Não é pela Não foi duração do isso. estoque, como o Sr. Presidente justificou, Não foi isso que que ele há explicou. falta de luvas, há O que falta ele de explicou seringas, foi outra há falta coisa. de catéteres, A explicação há falta que de Já estava- esgotou pensos. os seus 30 Portanto, minutos e o nosso programa também Mário já Pereira, esgotou os seus Costuma dizer, limites. é mais fácil Agradeço ao apanhar Mário Pereira, um agradeço mentiroso. também ao Edgar Não, Silva, ao Mário. Carlos Está aqui, Pereira 2018. e à Mário Rafaela Pereira, Fernandes. O debate, naturalmente, que estava animado, mas vamos ter que ficar por aqui. É o ponto final nesta edição. De resto, um dos temas que tínhamos abordado, tínhamos também, enfim, previsto abordar, que é precisamente a transferência do edifício da Praça do Mar. Naturalmente, vamos falar desse assunto mais para a frente, noutros programas. É o ponto final nesta edição. O programa Parlamento volta de hoje a 8 dias com os deputados da Madeira na Assembleia da República. Boa noite, fique bem. Ainda